Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui no nosso Masterclass para gestores e empreendedores que desejam se destacar na construção civil. Hoje é o nosso primeiro encontro e nós vamos falar hoje sobre os desafios em práticas construtivas, construção de edifícios inovadores, tá? Ou seja, a ideia aqui é a gente bater um papo sobre esses novos edifícios que estão sendo feitos aqui em Fortaleza, edifícios de alto padrão, edifícios fora do que era o tradicional, até fora do que nós vimos na universidade, certo? Então, hoje é uma nova tecnologia, uma nova forma de gestão, certo? Uma nova organização. Tem vários questões diferentes, assuntos que são que muitas vezes não estão aí no dia a dia de vocês. Então, se você quer conhecer um pouco mais, sobre essas questões dos edifícios altos, que são edifícios inovadores, e querem mudar um pouco a forma de vocês virem como é que se constrói, é aqui que vocês vão hoje estar aqui batendo um papo com a gente, ok? Para isso, nós temos aqui duas feras, certo? Nós temos aqui o Fernando Meirelles, que é diretor técnico da Normatel Engenharia, ok? E temos aqui o Dr. Rolim Machado, que é o CEO da Strutec, que é a principal referência no Nordeste de construção de edifícios em concreto.
ok? Então, assim, nós temos aqui essa dupla aí de ouro aqui para trabalhar diretamente com vocês essas questões que dizem respeito a edifícios inovadores, edifícios altos, né? E o que é que vocês podem aprender com vocês. Fiquem aqui conosco, não percam essa oportunidade de conversar, de bater um papo, de conhecer um pouco mais sobre as questões inovadoras que dizem respeito às nossas construções, ok? Então, boa noite, Fernando, boa noite, Rolim. Eu queria aí bater um papo com vocês, né? E um pouco desses... que vocês dessem um pouco a noção dos desafios atuais na construção de edifícios inovadores, né? Edifícios maiores, quais são as inovações. E eu queria aí que cada um, dentro das suas especialidades, dos seus conhecimentos, falasse um pouco para a gente. Fernando, por favor, aí o que é que você pode falar um pouquinho sobre essas questões desses edifícios inovadores aí? Ok, pessoal, ok, a Barros Neto e os telespectadores aí. Nós passamos aqui em Fortaleza por uma mudança realmente. Nós construímos prédios de até 72 metros e passamos a construir prédios aí de 135, 148, 150, vamos agora para 170. Temos inclusive um novo lançamento, que é ali onde era o Hotel Ponta Mar, um edifício de 170 metros. E as dificuldades a gente enfrenta são realmente grandes por conta das mudanças, né? Eu citaria como primordiais a atenção de vocês, pessoal que está começando agora, com relação ao concreto, que nós passamos de usar um concreto de 30 MPa para chegar até 80 MPa, onde você tem que ter muito cuidado com a temperatura desse concreto devido à resistência, né? A parte de armadura também, uma armadura muito densa, como a que nós tivemos, o Rolim está fazendo para a gente no trabalho, no edifício DC 360, onde nós tivemos as maiores vigas de transição do Brasil, com mais de 1.500 metros cúbicos de concreto, onde a gente tem que ter muito cuidado, porque o concreto 80 MPa, a densidade do aço muito grande, o concreto tem que ser autoadensável e é uma coisa que tem que ser 100% assertiva. Se você errar ali, um concreto desse passar da temperatura de 65 graus, você perde todo um trabalho e o prejuízo pode até causar a inviabilidade econômica do empreendimento, né? Como umas vigas dessa que, pra gente, eu me lembro que a gente fez uma reunião lá, antes de começar o trabalho, onde a gente reuniu os projetistas, o pessoal de execução, o gestor de obra e todos, parte de consultoria, como o professor Zé Ramalho, Eduardo Cabral, para ver toda essa situação. Fizemos um trabalho de medição de temperatura, né? Controle de temperatura, o concreto tinha que vir com gelo, e aí acabou que nós acabamos deixando essa obra parada por 30 dias, devido não conseguirmos esse concreto com essa temperatura. Fizemos vários protótipos de concreto imitando as vigas, essas vigas com altura de 2,50 metros, onde a gente teve que concretar em várias etapas, sempre preocupado com a temperatura. O concreto veio com gelo, a Apodi teve que buscar aditivos fora do país para conseguir que esse concreto não chegasse a temperatura excessiva, mas graças a Deus chegamos ao 100%, ou seja, graças a Deus deu tudo certo. Eu acho importante aí, Fernando, e aí a pergunta para os dois, são duas coisas interessantes, né? Essa questão da dosagem, né? Vamos dizer, porque a dosagem de 80 MPa não é qualquer dosagem, né? Então eu acho que isso é um ponto importante, né, que você puxar. Então, quando você falou 30 dias, é porque vocês não conseguiram chegar na dosagem, que tinha que esperar os 28 dias lá da norma, fazer a dosagem até em laboratório e conseguir fazer isso, né? Até a princípio a gente conseguiu chegar a uma resistência, mas com aditivo retardador de pega, que deixava o concreto em coma, vamos dizer assim, se eu vou comparar, onde depois que ele fosse voltar a reagir e chegar à resistência dele, a gente não ficou tranquilo com relação a esse acordar do coma do concreto. Ele poderia acordar com comorbidade e a gente não podia correr esse risco. Então, realmente foi um trabalho muito complexo, mas que
chegamos ao final. E tem uma coisa, eu vou até passar aqui por Rolim, que é interessante, estou usando aqui o exemplo do DDC, que foi dentro dessas vigas de transição, né? O primeiro terço, se eu não me engano, ele foi protendido para servir de forma para o restante da viga, não é isso? Explica um pouquinho aí. Exatamente. Barros Neto, assim, o insumo maior do Grupo Rolim Machado é a mão de obra, né? Uhum. Então a gente fornece a mão de obra exatamente para enfrentar esse desafio de tornar realidade aquele que está no papel. E a gente enfrenta 3 grandes desafios. É a qualidade da mão de obra, que antes de começar uma obra dessa, a gente faz um treinamento grande. Lá na empresa a gente tem um auditório que leva para lá mestre de obras e leva engenheiros e aqueles carpinteiros de ponta e ferreiro também. Dá todo um treinamento para ele de como vai ser executada essa obra, esse desafio, né? Às vezes a gente convida também o pessoal para ir lá no calculista. No caso, a gente fez a reunião com o Marcelo Silveira, o Fernando até participou também dessa reunião, trocando algumas ideias com ele. E uma das ideias que surgiu foi essa, de fazer uma proteção intermediária nessa viga, para poder aliviar um pouco a carga do escoramento, porque da maneira que estava inviabilizando o preço do escoramento. A gente estava tendo que escorar do fundo dessa viga de transição até o terreno, até o nível do subsolo, não é isso, Fernando? Exatamente. Então o custo estava altíssimo. Então a gente, juntamente com o pessoal da Normatel, Marcelo Silveira e tal, a gente encontrou uma solução de fazer a proteção intermediária em torno de 1 metro de altura da viga, que essa proteção seguraria o resto da viga. Tanto é que depois que a gente fez a concretagem e protendeu nessa altura de 1 metro, a gente pôde tirar todo o escoramento de baixo. Então foi uma solução sensacional. O segundo desafio que a gente enfrenta é um desafio de logística, de transporte, tanto vertical, das grandes obras verticais, e transporte horizontal nas grandes obras horizontais. Você hoje citou aí grandes obras verticais, mas hoje no Porto das Dunas você encontra inúmeras obras grandes, né? A Normatel está fazendo uma, a Marquise está fazendo outra, BSPA também, juntamente com a Colmeia. Então o desafio horizontal também é muito grande, de logística, né? Porque como as obras são grandes, tanto vertical como horizontal, dentro do tempo de execução de estrutura, há uma congruência de vários serviços. Você está numa obra pequena, você estava no 25º, 28º andar, você já estava saindo da obra e a empresa que nos contratava já estava botando outros empreiteiros dentro da obra. Hoje isso acontece simultaneamente. Eu estou lá no 40º, o Fernando lá no 1º andar deve estar fazendo serviço que ele não era para estar fazendo num prédio de 24, 25, 28 pavimentos. Então esse é um grande desafio de logística de equipamentos verticais e horizontais. Eu acho uma coisa interessante aí, vocês falaram 3 coisas que eu estava registrando. Primeiro, né, dentro dessas questões inovadoras que chegam, né, que às vezes o pessoal pensa que inovação é uma máquina nova, é uma coisa. Não, tem muita coisa, né? Então, por exemplo, uma é trabalhar em equipe, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental, né, que você hoje, né, eu até falo muito lá na sala de aula, né? Antigamente, quando nós fomos alunos, nós só tínhamos 3 projetos: a estrutura, a arquitetura e instalações, né? Então, eu quando eu fiz era 15 MPa, era 150 kgf por centímetro quadrado, que virou 15 MPa, que era 150 e virou 15 MPa. Não sou velho não, mas eu participei dessa época aí. Então, que hoje está a 800 kgf, ou seja, sei lá, 3, 4 vezes o que era, 4, 5 vezes o que era. 5 vezes. Então, assim, isso mudou muito, né? E eu acho que isso é um ponto, né? E aí, em virtude de toda essa complexidade, aumentou a complexidade de gestão, certo? Então, você estava dizendo, entrou o Fernando, entrou o calculista, certo? Entrou o pessoal da Apodi, que era o fornecedor, para ver como é que resolvia esses problemas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para quem está aí novo, entrando no mercado, né? Quem está querendo até aprender, por exemplo, como gerenciar isso aí, certo? E também, Barros Neto, a logística da cidade em si, né?
a gente teve um desafio muito grande, né, Fernando, na concretagem dessa laje, porque eram vários caminhões, se não me engano, 22 caminhões, concretando simultaneamente a obra. O Fernando teve todo um trabalho de conversar com a vizinhança ali, para poder permitir fazer o concreto do sábado. E foi no sábado, né? Por causa do trânsito. Exatamente. A Apodi disponibilizou as 2 usinas de concreto, né? O pessoal da prefeitura interditou algumas ruas. Então, toda essa logística é uma coisa nova para a gente, né? A gente não tinha passado por isso. É uma experiência que a gente está levando para a vida. E que esse pessoal novo aí tem que se preocupar com isso também. Pronto, esse é outro ponto que eu ia falar. A questão logística hoje é totalmente diferente. Tanto que a gente chama de... Não só dentro da obra. Pronto, que a gente chama de micrologística como de macrologística. A micrologística é dentro. Né? Você estava falando do exemplo lá das obras lá no Porto das Dunas, as distâncias são muito grandes. Exato. Né? Então é diferente do vertical. É muito mais complicado você gerenciar isso aí, né, em obras horizontais. Né? E o outro ponto que eu acho que é importante também, que está relacionado, é a questão de planejamento. Né? Então você tem cada vez mais que planejar melhor para evitar, né, estes problemas que antigamente você não tinha muito esse problema. Hoje o planejamento ele é fundamental dentro desse processo. Né? O concreto desse nível lá do DC 360 é um concreto que tem que chegar com a temperatura X, quando terminar o carro tem que estar com a temperatura Y, ali tudo cronometrado. A Normatel, juntamente com a Beton, né, Fernando? E com a Apodi, fizeram todo esse acompanhamento, né? E não teve nenhum problema, né? A gente conseguiu fazer a laje dentro da maior harmonia. Você vê várias empresas trabalhando ali em harmonia e foi um sucesso. E como o Fernando disse, consultoria e tudo, se desse um problema, era um desastre total. Então, eu me lembro demais da reunião que ele teve lá com a gente, né? Juntou toda a equipe. E ele, no comando da equipe, ele disse: rapaz, isso aqui não pode dar problema, não pode dar o mínimo problema. Com certeza. Ali usem o que tiver de melhor para poder dar certo. Né? Só pudemos começar o trabalho realmente quando estava todo mundo acertado, com aquele passo a passo todo resolvido. Tanto a Apodi, que ia entregar o concreto, inclusive ela teve que parar a usina não forneceu para outras empresas, forneceu só para a gente, porque ela não tinha condição de atender nada mais do que aquilo no dia. Deixamos as concretagens para dia de sábado, entramos às vezes pela noite, que é um problema com a vizinhança, né? Mas graças a Deus correu tudo bem. E assim, falamos aí do concreto, falamos da logística. E ainda sobre a logística, eu gostaria de salientar para vocês com relação também aos elevadores cremalheira. Os elevadores que a gente usava antes, a velocidade muito baixa. Hoje em dia, para me vencer grandes alturas, tenho que trabalhar normalmente com equipamentos novos e com a velocidade alta, certo? Além da grua, né, das cremalheiras e todo um trabalho que, inclusive, eu não posso esperar, às vezes, minha estrutura concluir para começar revestimento de fachada. Então eu tenho que fazer um prédio alto, normalmente os últimos que a gente fez, a gente deixou terminar a estrutura e colocamos 2 equipes, uma do térreo ao 20º, outra do 20º ao 40º, para fazer simultaneamente, senão o prazo não dá. Então, é sempre muito importante você, no planejamento da obra, olhar o prazo da estrutura, quando é que você termina a estrutura e o tempo que lhe resta para fazer todo o acabamento do prédio. Que antigamente, nos prédios mais baixos, a gente usava no máximo 1 ano. Depois que eu terminasse a estrutura, eu tinha 1 ano, 12 meses eu concluía a obra. Hoje em dia, para um prédio alto, um prédio de 50 pavimentos, não dá para ser dessa forma. Né? Então, tudo isso a gente tem que briga com relação à inovação, etc. Principalmente até cabo. Quando a gente foi começar a fachada, não existia quem tivesse no mercado balança para fachada para vender com 150 metros de cabo. Todo mundo só tinha os 80, os 100 no máximo. Então a gente realmente foi cobaia nisso, sofreu muito para conseguir ver isso e a gente só aprende com erro, a realidade é essa. E com o dia a dia. Então, depois do primeiro prédio alto, a gente realmente está bem tranquilo para pegar outros e os ensinamentos e a gente continua aprendendo para que a coisa dê certo. Isso é interessante, né? Você, por exemplo, para mim é uma novidade. Eu nunca tinha percebido essa dificuldade de fazer a fachada. Você fazer uma fachada de 150 metros de altura, o tempo que levaria se você tivesse uma equipe só, né? Sobe, desce, exatamente. Sobe, desce, você não ia conseguir realmente
né, terminar no prazo previsto, né? Outra Então, coisa, interessante isso. Outra coisa muito importante, Barro Neto, com relação à fachada de edifícios altos, é importante que essa fachada não seja uma fachada aderida. Foi outra coisa que nós vimos, inclusive no empreendimento, que a gente tinha orçado fachada aderida, tivemos que voltar atrás e trabalhar com a não aderida. Primeiro por conta do FCK altíssimo, que torna um concreto extremamente... resistente, né? Além dele ser resistente, ele não é poroso, ou seja, ele é completamente liso. E a gente tem que usar muitos componentes químicos nas argamassas bicomponentes, etc., que ainda encarece muito isso para a gente fazer uma fachada aderida, além do perigo futuro disso, de descolamento. Então a gente está optando sempre agora por trabalhar com a coisa mais industrializada possível, que é a fachada não aderida. Mas essa fachada não aderida que você fala, ela também reduz o tempo de execução. Reduz demais, porque aí, quanto mais você industrializa a coisa, melhor fica. Né? Que é muito mais rápido de fazer, não tem tamponamento, todas essas coisas você vai... Não. Aí você já vai, são vários sistemas onde você pode trabalhar com pedra, com granito, com porcelanato, mas todos fixados no concreto através de peças de alumínio ou de aço inox, e aquele trabalho é bem mais rápido, bem mais rápido, mais seguro. E há um custo mais alto, logicamente, do que a fachada aderida, mas quando você vai botar todos os insumos e os custos que você tem além na fachada aderida, você acaba que chega bem pertinho, porque a parte química dos insumos são bem mais caras. Então é um estudo importante de se verificar com relação à fachada e o tempo de execução. Isso é interessante, né? Ou seja, é uma nova forma de executar, é uma questão inovadora de executar a fachada, né, usando essas, né, a não aderida, né? Na verdade, essas fachadas não aderidas, elas são antigas. Já tem aqui no nosso Fortaleza, em Fortaleza nós temos prédios baixos com ela também. Mas principalmente os altos. A gente realmente é inovador porque também, por exemplo, tem a questão do efeito do vento, tudo isso vai impactar, porque, né, quem está aqui com 70 metros vai para quase o dobro, né? Você vai, ou o dobro ou mais, e aí você vai ter, são outros efeitos aí dentro do processo. Com certeza. Rolim, me diga, e assim, especificamente, né, a gente já falou algumas coisas, nessa questão de inovações, sistemas inovadores, né, para isso. Como é que está essa questão especificamente na execução de concreto? O que é que você tem aí de novidade, né, dessas questões, usando, por exemplo, os prédios altos? Né? O que é que você... de estrutura. Isso, né? Isso, que é a sua especialidade. Pronto, é a nossa especialidade. Dentro desses prédios que estão sendo elaborados hoje, a gente tem notado uma densidade de armadura muito grande, né? A gente tem visto uma incidência maior de uso de gruas aqui em Fortaleza, não sei se você já tem percebido isso, né? Sim. Porque antigamente chegava aquele caminhão ali, uma laje, sei lá, tinha 6, 7 mil quilos, uma laje, o caminhão descarregava ali, você botava para dentro manualmente, subia com um foguetezinho, né? Hoje as armaduras são altamente densas, você tem que obrigatoriamente ter um uso de grua, né? Para poder descarregar o carro, você fazer uma pré-montagem ali embaixo de algumas peças e subir já uma peça pré-montada para poder facilitar até o serviço. Então é também mais um desafio que a gente está encontrando. Nessa via de transição, a densidade era tão grande de armadura que tinha que ser o concreto autoadensável. Você não conseguia penetrar o vibrador para poder vibrar o concreto. Então tinha que ser obrigatoriamente um concreto autoadensável. E para isso, a gente tinha que ter uma forma totalmente estanque. Então foi aí que entrou a parceria também com a SH, não só na parte de escoramento, mas também na parte de forma, né? Eles forneceram as formas para a gente e na concretagem não podia vazar nada de concreto, porque o concreto autoadensável, onde tiver buraco o bicho vai entrando, no caso aí ia sair de dentro da forma, né? Então a gente teve essa preocupação também de fazer uma estanqueidade quase que 100% na forma, para poder não ter esse vazamento, né, de argamassa do concreto. Exatamente.
E quanto a essa parte de escoramento, foi feito todo um estudo em parceria com a SH, né? Ela usou torres de escoramento para poder sustentar essa parte das vigas. E agora amanhã a gente vai ter uma reunião com eles, já elaborando o escoramento dessa mesma obra, da DC 360, que tem um balanço de 6,20 metros aproximadamente. Vai ter uma piscina lá em cima, né, Fernando? Não sei se é do 19º. Na verdade era uma piscina grande que chegava até o balanço e depois nós diminuímos um pouco por causa da situação de trabalhabilidade desse balanço, de modo de elasticidade de concreto. E aí a gente deu uma diminuída lá, vamos fazer apenas uma jacuzzi, uma hidromassagem lá. Agora vai ser um tanque, né? Era uma piscina, virou um tanque. Não, na verdade a piscina vai continuar uma piscina grande, mas de um lado que pega menos balanço. A gente vai sair do balanço, né? E essa outra jacuzzi a gente está vendo a condição de pegar uma hidromassagem, na verdade, que seja autonivelante, com forma de aço inox, uma coisa completamente revolucionária que ninguém nunca trabalhou aqui em Fortaleza ainda. Estamos buscando aí fazer para quando esse balanço começar a trabalhar, essa hidromassagem ela se autonivele e evite aquele desconforto visual que uma vez nós tivemos até lá em Camboriú, não foi? No prédio. No prédio, o prédio começou a balançar e tal, e não que ele cedeu alguma coisa, mas o aspecto é muito ruim. Então, se eu deixo, o negócio parece feio, né? Vai para o prédio balançando. Se você deixa uma estrutura dessa, com que ela trabalhe e você observe aquela água desnivelada, é um desconforto terrível para quem está lá. E o leigo começa logo a ficar com medo. Sim. Então, a gente vai estar tendo esse cuidado. Vai ter uns amortecedores, né, que vocês vão usar, né, para poder compensar o... É uma forma autonivelante, na verdade. Ela vai ficar de forma que a estrutura trabalha e ela volta para o canto normal. Ela compensa Exatamente. a trabalhabilidade da estrutura, né? Interessante. Então, mas como é que, agora, curiosidade, como é que funciona essa forma? Porque isso vai ser usado na hora da concretagem. Não. Na verdade, é um outro tipo de estrutura, tá certo? Que vai trabalhar nivelando. Não é uma concretagem, não é uma forma do concreto. Certo, entendi. Tá certo? Seria uma piscina já de aço inox. A piscina de aço inox. Exatamente. Agora, isso ainda está em estudo, ainda não está resolvido que vai ser isso, não. Mas isso é o que nós estamos buscando para procurar evitar essa situação. Então, essa parte do escoramento desse balanço, né, que saca 6,20 metros aproximadamente, a gente já começou a estudar uns 2 meses atrás, junto com a SH, com o Marcelo Silveira, tentando fazer o mesmo que a gente fez lá embaixo, usando uma proteção intermediária. Então, a princípio, tinha dado certo a gente fazer umas tesouras em 3 lajes, né? Abaixo dessa laje, nós iríamos fazer uma tesoura que ia sacar em torno de 6 metros na laje imediatamente de fundo da piscina. A laje abaixo ia sacar um pouco menos e a terceira laje um pouco menos. Então, cada laje ia vencer um trecho do balanço. Né? Mas a gente viu que a dificuldade para desmontar essa tesoura depois que a laje estivesse concretada ia ser enorme, porque como a laje está em balanço, a grua não ia ter acesso para pegar essas peças enormes. E para pegar por baixo, sem a grua, o risco era muito grande. Exatamente, né? São coisas muito pesadas. Então a gente está chegando quase na conclusão que é melhor fazer o escoramento lá de baixo mesmo, né? Até lá em cima, e permanecer com essa proteção intermediária, para poder, logo após a concretagem, a gente faz a proteção intermediária e libera o Fernando para ele começar a fachada dele abaixo da piscina. A gente tira todo o escoramento, o Fernando começa a fachada e a gente toca a obra para cima. Então é todo esse estudo que a gente tem que ir pensando, e à medida que vai aparecendo os problemas, a gente tem, essa turma nova aí, tem que pegar o caderninho de estrutura, de projeto, e levar para cá para estudar. O cara tem que saber, o cara tem que estar fazendo a primeira laje, sabendo o que vai acontecer lá no 7º, 8º pavimento, para ele já ir se precavendo. Tem que decorar 18 lá. Exatamente, Tem que se preparar, conversar muito com o calculista, conversar muito com o parceiro, né? Abrir o jogo, ver as dificuldades, né?
é uma estrutura, rapaz, ela representa em torno de 25% a 28% do preço de uma edificação, não é isso, Fernando? Exatamente. Então é um negócio assim, altamente delicado, não pode ter erro. Então você tem que conversar com todos os seus parceiros, tem que ser um trabalho a 4 mãos. E uma coisa muito importante aí, e que eu acho que reforça isso aqui, é hoje a necessidade de execução e projeto estarem trabalhando cada vez mais próximo, né? Total. Porque antigamente você fazia um prédio, aí eu começava lá, tinha alguma dúvida, eu ligava, o cara, não, faz isso, mas hoje não. Vamos dizer, o projetista tem que estar diretamente visitando a obra, sentando com os parceiros, porque é muita decisão que... A gente costuma muito, antes de dar nossa proposta, sentar com o calculista para ele mostrar para a gente as dificuldades e até levar a empresa que está querendo nos contratar para participar também da reunião, trocar ideias, ver as dificuldades ali, tudo, para a gente encontrar as melhores soluções, não só de execução, mas financeiras também, né? Às vezes você encontra uma solução técnica boa, mas financeiramente ela não é boa. Então você tem que casar ali o financeiro com o técnico para poder dar certo, a gente se sair bem e o parceiro ficar feliz, né? Na realidade, cada vez mais reforça a tríade, né? Custo, prazo e qualidade, né? Ou seja, a gente tem que estar trabalhando esses 3, porque sem eles é como você falou, eu resolvo um, mas comprometo o outro, né? Você estava pensando na questão da fachada, né? Rapaz, fachada, mas ela compromete meu prazo. Com certeza. Né? Então eu acho que isso é um ponto que a turma aí tem que estar sempre pensando nisso, né? Nessa tríade aí A gente do Grupo Rolim Machado, a gente apanhou muito, sabe? A nossa mão de obra não estava preparada para esse tipo de coisa. Não estava. Foi uma coisa que chegou assim, de repente no mercado, eu acho que faz uns 5 anos, né? Que começou isso. Então a gente não tinha mão de obra preparada para isso. Até aquele problema que você já contou em outra história, né? Que você tinha os operários não estavam conseguindo trabalhar acima de 40. Exatamente. Né? Psicologicamente tinha medo de subir e tal, né? Foi preciso contratar psicólogo para conversar com o pessoal e tal, né? Então, a mão de obra agora está começando a se familiarizar a trabalhar nesse nível de estrutura que está sendo feito hoje. Mas nós apanhamos um bocado. Isso é interessante, né? Ou seja, esses desafios aí que muitas vezes você nem imagina, né? Como é que eu vou imaginar vai ter um cara que passa a vida trabalhando em prédio, né, alto, 70 metros lá. Eu aumentei, não, quem vai para 70 vai para 80, mas quando o cara chega no 90, 100, o cara começa... Mas na época, eu vou te contar assim, uma particularidade, até eu falei com o Marcelo Silveira na época, a gente estava construindo o AN da Colmeia, né? E quando o AN saiu do nível dos outros prédios, né, começou a subir, foi exatamente na época do inverno. Aí trovão, relâmpago, eu ficava na varanda lá de casa, porque ele se tornou um para-raio. Né? Sim. Então eu ficava na varanda lá de casa olhando para ver se caía algum raio para a banda ali da beira-mar e tal. Às vezes eu passava a noite acordado ali, bicho. Você vê o nível de preocupação que a gente tem, né? Pô, não pode acontecer realmente nada de errado numa edificação dessa. E aí eu acho que uma coisa importante também, que obviamente com o tipo desses prédios altos, né, inovadores que estão por aí, a questão de segurança. Como é que vocês veem segurança do trabalho e tudo? Quais são as novidades, as mudanças não houve mudanças e tudo com relação à questão de segurança? É um problema que tem que ser bem estudado e tem que ser bem trabalhado, porque é uma das coisas mais importantes que a gente tem, a segurança. Nós temos que dar segurança para o nosso colaborador. Então, normalmente, a gente praticamente duplica a nossa fiscalização. Né? Onde eu tinha só um técnico de segurança, agora eu tenho 2. Em vez de eu ter só técnico de segurança, agora eu tenho um engenheiro de segurança também. Então, tudo isso para que a gente possa trabalhar com tranquilidade e evitar acidente. Né? Graças a Deus, concluímos um prédio, o primeiro prédio mais alto de Fortaleza, que foi o São Carlos, que era na época o mais alto, hoje não é mais, mas sem acidentes
com acidentes com morte, Com com afastamento e tal. Então, é uma coisa muito importante a gente trabalhar isso. Agora, outro ponto importante. Você falou aí do São Carlos, né? Então, assim, comparando... eu vou falar um pouquinho do DC só para a gente... Mas uma das coisas interessantes do DC, que eu acho que era interessante vocês mencionarem, né? Que foi uma decisão de projeto, né? De ter, vamos dizer, o porquê que se construiu, né? Teve que se fazer as vigas de transição. Tá. Né? Eu queria que você falasse um pouco, Fernando, uma decisão de projeto que é uma decisão inovadora. Né? Uma decisão, na verdade, que aconteceu de eu ter essa fundação aérea, porque o terreno realmente do DC é um terreno pequeno. Né? Então, como o terreno é pequeno e a forma como o arquiteto Luiz Fiuza concebeu o prédio, ele concebeu o prédio com a parte central, onde tem a parte dos elevadores ali, aquela parte de shaft, etc., onde a gente tem uma fundação nela, lá embaixo, e o prédio ele tem que vir praticamente do tamanho do terreno, em todos os subsolos, que são 4 subsolos, e mais os sobressolos, até uma altura de... não estou lembrado agora a altura correta, mas de forma que o prédio teve que ser apoiado nas paredes de diafragma, de contenção das fundações. E a partir daí... Ele reduziu o pavimento tipo e tiveram os pilares que são apoiados nessas vigas de transição que apoiam na parede de diafragma. Então, por conta do terreno ser um terreno pequeno e um projeto muito ousado, tivemos que ter essa fundação aérea, que é uma coisa cara, tá certo? Que tem que ser avaliado de acordo com o tipo de projeto. Né? Ou seja, é uma obra num terreno pequeno, uma obra vultuosa num terreno pequeno, muito bonita, muito icônica, arrojada, que logicamente vai trazer uma estrutura que não é um preço comum, ela é mais cara. Ela é mais cara até porque ela muda diversos pavimentos, até ela chegar no pavimento tipo, ela mudou de jogo de forma várias vezes. Aí chega no Health Club, que é no site do pavimento, muda de novo. Aí até ela chegar no pavimento tipo, e no próprio pavimento tipo ela continua mudando devido a balanços e uma movimentação nas varandas que o prédio faz, que faz com que uma estrutura dessa tem que ser bem estudada antes, com planejamento bem feito, principalmente com relação a custo e prazo. Né? Antigamente as empreiteiras aqui de concreto armado tinham o preço do metro cúbico de concreto, não analisavam o projeto. E aí acabou que vai finalizando, elas vão todas morrendo porque elas não conseguem sobreviver. Uma coisa que eu falo muito com o Rolim, quando ele é um parceiro nosso da parte de estrutura, estudar o projeto para ver a situação de prazo e de custo mesmo, porque são lajes que mudam muito. Então, se você não faz esse estudo, você se perde tanto no preço que você vai cobrar e acaba tendo que sair da obra para você terminar. Graças a Deus nunca aconteceu com ele, mas já tinha acontecido com outras empresas. E custo e prazo. É muito importante, o Rolim pode falar disso aí. Eu acho importante, Rolim, só passar para você essa questão que é cada vez mais, né, reforçando a importância de se fazer um bom orçamento. Né? Que você falou aí, Fernando, do cara fazer em cima do o valor do metro quadrado. Metro cúbico de concreto. Metro cúbico de concreto, desculpa. Como também isso serve também trabalhar só por metro quadrado. Também é a mesma coisa. É aquela conta de padeiro que todo mundo trabalhou muito tempo e continua, tem muito tempo que continua trabalhando, tem que ir acabando hoje, porque não dá mais. Você não consegue mais, né, viabilizar, né? Porque assim, você disse, o problema é o cara dizer, se o cara fez errado, ele vai quebrar e não vai fazer. O problema volta. Mas o problema volta, que ele diz, vou ter que desmobilizar, contratar outra empresa. Né? Então, assim, além de todo o desgaste para a própria empresa, a empreiteira, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí também das inovações aí de orçamento, os detalhes, os cuidados, né? Para poder fazer um preço justo. Né? O justo para lhe remunerar, né? Conseguir o justo para a empresa. Depois que a gente apanhou bastante, né? A gente conseguiu formar uma equipe dentro do grupo ela é especializada exatamente em elaborar os orçamentos da gente. Então a gente
passa todos os projetos para essa turma, eles fazem um estudo de todas as dificuldades, apresentam para a gente esse estudo que eles fizeram, de laje a laje, desde as fundações até a caixa d'água, tudo que vai acontecer em cada laje, pilar redondo, pilar em L, pilar em U, pilar parede, né, que tipo de laje é, laje nervurada, laje treliçada, laje armada numa só direção, né, laje maciça. Então tem vários tipos de estrutura que devem ser estudadas caso a caso, né? Então às vezes a gente apresenta um preço para um cliente e diz, rapaz, mas na obra bem ali tu está fazendo a tanto, e aqui você não está. Mas é uma tipologia de estrutura totalmente diferente, né? Então você tem que fazer esse estudo individualizado. E existem alguns parâmetros também que eu não levava em conta antigamente. Eu fazia um orçamento, tinha uma previsão de gasto para fazer aquela estrutura, e quando eu terminava de executar, aquele valor que era para eu ter gasto, eu tinha gasto mais. Então eu comecei a fazer um estudo, eu fiz um estudo durante 3 anos, o que estava acontecendo na obra que eu não tinha posto no meu orçamento. Então, eram várias coisas, atraso de chegada de concreto, quando você marcava com a usina às 8, começava meio-dia, entrava pela noite, você gastava hora extra. O aço, né? Você montava uma equipe para receber um aço, você tem o dia certo da chegada do aço, você não pode pedir para o aço chegar no dia da concretagem da laje, você está com a rua toda interditada e chega uma carretona de aço para descarregar. Então, todo esse estudo foi feito nesses 3 anos que eu tirei para elaborar exatamente esse tipo de perda que eu estava tendo dentro dos meus orçamentos, né? Tempo de chuva. Se a pessoa me contrata para começar uma obra de fundação no período de inverno, o preço vai ser diferente daquele que me contrata para começar a obra depois do inverno. Porque a gente vai ter muita dificuldade de sair do chão. Você pega um prédio com fundação, estaca raiz, no inverno, meu amigo, é um Deus nos acuda. Então, você tem que saber fazer o orçamento dentro das dificuldades temporais também, do início de obra. Então, se o cara te contrata, rapaz, Rolinho, a minha obra vai começar em janeiro. Você tem que ver que janeiro é inverno, que é chuva. Você não pode botar o mesmo preço de um que começou em julho, agosto, né? Então, tudo isso, essas minúcias, a gente já está conseguindo colocar dentro do orçamento. São expertises que a gente vai criando quando o tempo vai passando. Por exemplo, você... aqui no Brasil, nós temos em torno, em média, de 18 a 20 feriados por ano. Então, você tem um mês durante o ano, um mês útil, que você não trabalha. Mas tem que pagar. Mas tem que pagar. Você tem que botar isso dentro do seu custo, né? Eu acho que todas as empresas botam esse tipo de coisa. Eu acho interessante aí, porque também o que é que também você vê, né, quando você aumenta a complexidade, e essa complexidade tem aumentado em todas as obras aí, é a necessidade de um orçamento bem feito, né? Porque às vezes o cara faz, não, orçamento é besteira, né? Não, você está vendo, você tem agora especialistas, e eu acho que esse é um espaço, né, que, né, a turma nova que está chegando aí, é se especializar, né, em orçamentos, porque assim, eu vou aqui como incorporadora, né, ou como uma construtora, o orçamento nunca vai ser como o seu. Porque ele não vai levar em consideração isso aí. Na hora que ele estiver fazendo o orçamento lá, né, ou o orçamento preliminar, o orçamento executivo, ele não vai levar em consideração os dias de chuva, né, os 20 dias de feriado. O orçamento dele é mais, né, é mais macro. Você que vai, né, como estou falando, você como um empreiteiro, como pode ser o de fachada, como pode ser o de alvenaria, ele vai ter detalhes que só quem está fazendo a execução é que vai ter esse cuidado. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante também para a turma que está aí E essas estruturas hoje, elas têm alguns componentes que a princípio, eu subestimava o trabalho de um componente desse. O São Carlos foi um prédio que tinha aquele componente de fachada que saía de uma laje, né? Passava por uma e ia lá para a terceira laje. Então, eu subestimei o trabalho
que ia dar para a gente para executar esse elemento de fachada. Então, tudo isso aí a gente vai aprendendo e vai estudando mais detalhes, dificuldade, quanto tempo gastou para fazer aquilo ali, qual o pessoal, quantas vezes a forma foi utilizada. Então, tudo isso hoje a gente tem no papel e tem condição de dar um orçamento com bem mais segurança que dava anteriormente. E é como eu falei, é bom para os dois, né? É bom para quem tá, porque aí você faz o preço justo. A pior coisa, não, rapaz, eu tô agora, o preço que eu cobrei é baixo. Ou seja, você acaba não entregando e vai prejudicar todo mundo, né? Verdade. Então, eu acho isso importante. Fernando, e você, assim, e dentro da tua visão desses projetos inovadores, isso é difícil? Essa questão de sala técnica, houve alguma mudança, né, de apoio ou não, assim, da empresa, né? Não, na verdade, a gente está até no momento reestruturando a empresa por conta do grande número de obras. Antigamente, a gente da DN fazia 2, 3 empreendimentos, hoje nós estamos com 8 empreendimentos simultâneos. Então, a gente está fazendo uma reestruturação, logicamente aumentando, com todo cuidado para não dar aquele passo para frente e depois ter que dar 2 para trás, procurando ver realmente, trabalhar sempre enxuto, mas dentro de uma responsabilidade, como eu estou dizendo. Às vezes você incha a empresa e depois tem que estar tirando, isso não é bom nem para a empresa, nem para os colaboradores. Desgaste é muito ruim. O desgaste é grande. Mas assim, com relação a esses prédios novos, o que eu diria é que a gente deve ter muito cuidado desde a parte de concepção do produto e principalmente na época de execução dos projetos, que você leva aí 6, 8 meses, às vezes até um ano, para concluir todos esses projetos em todas as suas disciplinas, onde tudo isso tem que ser pensado e o histórico da empresa com relação aos seus bancos de dados, ao seu banco de dados, para que você cada vez tenha um orçamento melhor. Na verdade, mais preciso. O orçamento é uma linha que a gente tem que perseguir, né? Mas, realmente, com relação à diferença de prédios antigos, baixos, para prédios altos, existe uma série de fatores que realmente tornam essa obra bem mais cara. É uma obra que você aumenta a área, que você aumenta a área de venda, logicamente, mas se você for analisar, você tem uma estrutura muitas vezes cara, né? Você tem um revestimento de fachada caro, você tem uma logística complexa, entendeu? Então, é uma coisa que deve ser bem pensada com relação a esse custo. Mas o custo administrativo, houve uma mudança alta ou não? Também. Porque enquanto eu faço um prédio de 70 metros, que eu tenho 22 pavimentos, eu estou fazendo um prédio de 40, 48 pavimentos, 50 pavimentos ou mais. Então, eu vou aumentar o prazo. Aumentando o prazo, eu aumento meu custo indireto sim. E, logicamente, aumento também minha equipe. Enquanto eu precisava de ter, vamos dizer, o mestre de obra e 2, 3 encarregados, eu precisava ter mais, porque eu vou ter que setorizar isso, muitas vezes fazendo um determinado serviço como uma fachada, metade do prédio para baixo, metade do prédio para cima, ou seja, em vez de eu ter um encarregado de fachada, eu tenho que ter 2 encarregados de fachada, em vez de eu contratar um conjunto de balanço para o perímetro do prédio, eu contrato 2. Né? Outra coisa que você tem que ficar muito ligado nas arquiteturas desses prédios, né? Por exemplo, o São Carlos, lá em cima, era uma coberta terrível de se fazer, onde você tem que colocar andaimes, muitas vezes andaimes em balanço, suspensos, perigosos e caríssimos a alocação disso, pelo prazo, pelo tempo. Né? Agora mesmo o Aqualina, eu tenho que fazer um elemento lá em cima, que é o prédio que a gente está fazendo ali no Náutico, atrás do Náutico, que tem um elemento difícil lá na coberta, onde eu vou ter que botar um andaime em balanço suspenso para poder executar isso. E aí, na verdade, se você não tiver com isso no orçamento, o furo é grande. Então, é por isso que eu digo, importante análise dos projetos, discussão, compatibilização, planejamento, para daí depois você vir realmente para o orçamento. E o banco de dados da construtora é importantíssimo, o histórico disso, né? Para que você cada vez encontre a perfeição nos custos da obra. Certo.
Bom, e essa questão uma das coisas que nós fizemos, você estava presente? Não, estava, você foi também. Lá nós fomos para Camboriú, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, que é diferente daqui, que eles também têm prédios altos, né? Talvez, acho que no Brasil foram os primeiros que chegaram, principalmente residenciais, né? Eles usam muito parede de concreto, né? Para fazer a periferia. Então lá a gente viu, quando ele faz, ele concreta tudo. Viga, pilar, laje, viga, laje e parede. Tudo é uma coisa só, é monolítico, né? Mas aqui nós não temos essa tradição, né? Ainda se faz alvenaria e tudo mais. O que é que vocês acham disso? Isso é uma questão, pode dizer assim, de característica do lugar, é do contexto, ou é uma decisão técnica que poderia vir para cá? O que é que vocês acham dessa... Eu particularmente não sei, mas a minha opinião é que a arquitetura aqui ela é mais dinâmica de pavimento a pavimento do que a de lá. Pelo menos quando eu fui verdade, isso é um ponto. O pessoal de Novacom, eu pude perceber isso, né? Que a repetição de pavimentos é mais tranquila lá. Aqui não é. Aqui todo pavimento, nesses prédios altos que estão saindo agora, todo pavimento tem uma mudança. Tem uma mudança de forma. Então eu acho que isso é um dos pontos que dificultaria bastante. Teria que ter uma padronização maior das fachadas, né? Você sabe que um grande conceito da construção civil, ela é a única indústria que o produto não sai, quem sai é a indústria, né? Toda obra, você monta uma indústria para fazer o produto e essa indústria depois sai para outro canto. Isso, verdade. E aí, Fernando, o que é que você acha? É isso, o Rolim falou muito bem quando ele falou da arquitetura. Se você hoje já mas daqui a 5 anos, ou 6 ou 10 aqui em Fortaleza, você vê que a nossa arquitetura é muito arrojada. Os nossos prédios estão de um padrão que eu posso dizer que são dentro do Brasil, tá certo? Não só a nossa engenharia, não só os nossos profissionais são espetaculares, né? Nós temos o Inovacom, temos a parte de concreto armado, com a empresa Impacto do Caracas, que você vê que é uma empresa a nível mundial hoje, tá certo? Realmente mostra, eu tive a oportunidade também de ir a Camboriú e de ver que muitas coisas que nós fazemos aqui, nós não conseguimos fazer ainda, colocar o modo de industrialização de lá, porque o nosso cliente aqui é mais exigente. É um cliente bem exigente e igual a situação, a ACM. A ACM eu não consegui botar ainda em nenhum empreendimento nosso, porque o cliente não aceita. E lá ele não aceita uma fachada em ACM, porque ele quer uma fachada em pedra. Porque ele quer uma coisa mais... aquela cultura exótica, a cultura aqui do cearense, né? É igual você vê, São Paulo, você não via cerâmica em fachada, só vê pintura. Aqui em Fortaleza, agora que está começando essa situação de pintura, que o cara não aceitava morar num prédio que não fosse revestido. Então, esse tipo de coisa aqui, realmente faz com que a nossa indústria continue, a indústria da construção continue, ainda que é muito artesanal, e as formas arquitetônicas redondas, cada vez mais complexas, aumentam o custo, mas fazem uma coisa belíssima, né? Que é a nossa beira-mar hoje. Hoje, ou num breve espaço de tempo, você já começa a notar a exuberância da arquitetura. Principalmente agora que nós temos a lei do jardim vertical. Jardim vertical. Jardim vertical, né? Que isso é novidade também, que nos nossos orçamentos não estavam previstos. Agora a gente já vem tomando pé disso, quando a gente vai começar a negociar. Piscinas de vidro, né? Como a gente já está executando. São coisas que realmente fogem, e se você não tiver cuidado, o furo no orçamento pode prejudicar muito a empresa. Bom, e assim... Você até falou do São Carlos, né? E temos outras obras também já que estão, né, todas essas inovações. Vocês têm mais algum exemplo, por exemplo, do São Carlos, alguma coisa diferente lá do DC que chamasse atenção, que podia aqui para quem está nos assistindo? Na verdade, essa parte de inovação dessas obras novas, a gente já falou aqui do problema do concreto, que é o problema do FCK alto,
você tem que ter muito cuidado com a temperatura, né? No problema da logística, que esses edifícios altos também requerem muito cuidado com isso, por conta inclusive de prazo e de custo, né? Eu falaria também da parte de fundações desses edifícios, que tem que ser muito bem estudadas, porque é muita carga, e você não pode trabalhar com aquele feijão com arroz, de chegar lá e fazer só uma sondagem à percussão, uma sondagem rotativa, aqueles pontinhos de sondagem e trabalhar em cima disso, né? Nós tivemos agora a felicidade de ter 2 prédios na beira-mar com fundação diretas. Isso aqui, se você for analisar aí os prédios da beira-mar, normalmente quase todos são fundações indiretas, na época ainda com trilho, né? Com estaca hélice, etc., que tornam mais caros. Então, quando você faz aquela quantidade de ensaios que muitas vezes você demora para fazer, às vezes até atrasa o início da obra, mas a economia é gigantesca com relação à fundação, né? No edifício São Carlos, nós tivemos uma economia de mais de 2 milhões de reais numa fundação em radier estaqueado, tá certo? E fizemos uma fundação direta. Enquanto eu era para ter uma fundação com sei lá quantos mil metros cúbicos. A previsão inicial era o radier estaqueado. Quando a gente passou para os estudos, todos os estudos nesse solo laterítico, que é um solo difícil, né? Que poucos são os geólogos que têm um estudo minucioso sobre ele, nós conseguimos fazer uma fundação direta com economia de mais de 2 milhões de reais, vista no papel. O DC, conseguimos também fazer uma fundação direta, onde a maioria, a grande maioria dos prédios naquela região são fundações indiretas e bem mais caras. Outra coisa desses prédios altos, a parte de contenção também. Não usávamos aqui parede de diafragma, agora estamos usando, é uma coisa mais cara, mas que lhe dá uma condição, principalmente com relação aos nossos terrenos aqui da beira-mar, a água, né? Por exemplo, o DC ele tem 4 subsolos, ali do lado do mar. Então, a gente faz a parede de diafragma, fecha, faz aquilo como se fosse uma piscina, tira a água de dentro, tá certo? E depois essa água não retorna mais, porque ela só vem por pequenas fendas e o solo vai ficando cada vez mais na rocha, né? Como lá no DC nós escavamos rocha, né? Praticamente. Então são coisas que têm que ser muito bem analisadas, assim. Eu acho interessante aí essa questão você falou das fundações, porque cada vez mais, né, você já mencionou, né, você está, eu vou colocar aqui entre aspas, né, diminuindo os coeficientes de segurança. Não é que você diminua. Não, de forma nenhuma. Não, por isso que eu coloquei entre aspas. Você diminui, você aumenta a confiabilidade porque você faz mais ensaios. Mais ensaios, né? E mais estudos, você não muda, e mais tempo de estudo. Não muda os coeficientes de projeto. Não, de forma nenhuma. É que o que eu quero dizer é que você aumenta a confiabilidade porque você vai ensaiar em loco, né? Muito mais ensaios de prova de carga, etc., entendeu? Que é o que não é feito. Não era feito, que na verdade o pessoal faz prova de carga depois que termina de fazer a obra. Aí vai fazer a prova de carga, você tem que fazer a prova de carga antes de fazer a fundação, né? Sim. Então isso são coisas que a gente vem aprendendo, como o túnel de vento, né? Como os ensaios meteorológicos. Essa situação do túnel de vento, a gente teve uma dificuldade danada também de conseguir botar, o calculista foi o Eduardo Leite. Nós temos um prédio alto e esbelto, que é o Aqualina, e para ele conseguir botar esse bicho, deixar ele viabilizar, né, estruturalmente, foi uma dificuldade, né? Por conta, aí teve o túnel do vento, aí a gente contrata um tradutor daquilo para a gente, um tradutor daquilo para o calculista, até se chegar a um consenso e ver a melhor forma de... Isso é importante, porque, ou seja, mostra cada vez mais, né, aumentando a complexidade, né, a necessidade de vários estudos que muitas vezes não estão previstos nos prédios, né, de construção tradicional, né? Por exemplo, essa questão de túnel de vento, acho que vocês fizeram na Alemanha, não foi? Foi, nós fizemos, agora já tem aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem, eu conheço lá o coisa. Mas eu acho que aqui no Brasil, se eu não me engano, só o Rio Grande do Sul que tem, o ACIA, eu conheço o pessoal ACIA, já deu, na época eu estudava lá. Então, assim, e eu acho que isso é uma coisa interessante, ou seja, essa questão de ensaios, eu estou pensando aqui como negócio, né? Ou seja,
se preparar para fazer esses ensaios, né? Assim, empresas que façam isso, se especializar nesse tipo de coisa, é uma coisa, é um mercado aí grande, né? Obviamente tem investimentos e tudo, mas é um mercado aí aberto para esse, né? Porque a tendência mesmo que a tendência hoje é aumentar a complexidade desses prédios, certeza. né? É aumentar a complexidade. Então, esses ensaios vão ser um espaço grande aí para quem está, né, começando no mercado ter essas visões aí, né, de oportunidades do que não tinha, né, nos prédios tradicionais, né? Então, assim, organizar isso aí, eu acho que é um dos caminhos aí para essa garotada aí que está começando. Com certeza. É muito bom, às vezes, a gente ter desafios pela frente. Sair daquele feijão com arroz, ver a dificuldade, mas isso é gratificante na construção civil, né? Você vê que a engenharia, ela ultrapassa as barreiras violentamente. Uhum. Tudo tem uma saída. Agora você não pode ter ansiedade, tem que ter pé no chão, paciência, calma para poder, não pode ter ansiedade. Para poder ver, porque muitas vezes você fica preocupado, rapaz, aquilo vai dar certo de um jeito, do outro, essa escavação, são 4 subsolos dentro d'água, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar rocha, eu vou encontrar não sei o quê. E são coisas que você tem que ver, na verdade, tem que esperar. Às vezes, muitas vezes você tem que esperar o problema acontecer para ir resolver. Uhum. Não pode ficar aperreado com, rapaz, e se der assim, e se der assim? Então, é bacana. E o São Carlos ganhou o prêmio, um prêmio da parte de geologia dessa fundação direta, né? Que foi feito pelo geólogo, pelo professor Decu, Luciano Decu de São Paulo. Sim, e eles ganharam o prêmio. Ele ganhou um prêmio, foi homenageado em muitos locais. E a gente ficou bem satisfeito com o resultado. Você vê aí, o nível de responsabilidade que a mão de obra tem, né? Sim. E você pegar todo esse nível de projeto e botar para uma equipe executar, uma equipe de carpinteiro, ferreiro, pedreiro, pintor, gesseiro, né? Então, todo mundo hoje que trabalha com mão de obra, no meu caso, que eu executo estrutura, mas tem outros empreiteiros também, de pintura, de gesso, de fachada e tudo. Eles têm esquadria, assim, eles têm que ter uma sala de treinamento, como a gente tem hoje lá na empresa, né? Todos os operários que vão fazer uma obra com esse desafio, esse nível de desafio, eles são treinados. A gente passa ali 1 mês, 2 meses com eles, mostrando ponto a ponto da execução. Então isso é muito importante para a gente sentir, como engenheiro, a gente se sentir seguro com a equipe que tem. Com certeza, né? Entendeu? Eu acho importante também, que você falou aí, né, que de várias pintura, fachada, né? E eu acho que cada vez mais você vai precisar de especialistas para esse tipo, né? Hoje, como você tem lá, você é um empreiteiro de estrutura, certo? Mas daqui a pouco eu vou precisar de um empreiteiro e assim, é um empreiteiro, porque hoje eu tenho empreiteiro de pintura, isso eu tenho, mas, por exemplo, profissionais, engenheiros responsáveis pela pintura, que vai estudar, que vai para o laboratório, vai entender, né? Eu acho que isso, fachada e tudo, então cada vez mais você vai precisar, e eu acho que isso é interessante aí para a turma que está participando. Essa turma nova que está chegando, eu acho que o mercado que está se abrindo é exatamente esse. É o mercado da terceirização. Isso. Né? Porque vai faltar mão de obra, né? Já está faltando. Já está faltando. Isso. Então a gente precisa de cabeças boas, novas, que estão entrando no mercado. Essa turma nova está entrando no mercado, tem que estudar, começar a trabalhar muito cedo. Passou no vestibular, no primeiro dia de faculdade já é o primeiro dia de canteiro de obra. E ele vai se tornar um cara capaz, vai descobrir o que ele gosta dentro da engenharia civil, e vai formar a equipe dele, a empresa dele, vai prestar um bom serviço, e todas as empresas aqui de Fortaleza vão ter bons terceirizados. Isso. Né? Então eu acho que isso aí é um mercado muito amplo a ser explorado. Bom, pessoal, então aqui, né, aqui é o papo aqui, a gente vai até, né, tarde, mas é porque realmente, assim, na internet a gente pode ser cancelado, sabe? Então a gente não pode conversar muito, não, senão o pessoal cancela a gente. Né? Isso eu aprendi lá em casa, né? Então, né, e nessa hora, daqui a pouco a gente não entra mais nem em casa, que a mulher não deixa, né? Então eu queria agora, né, e aí para os encaminhamentos finais, queria que o
o Rolim Machado, aí pensando aí nessa turma aí, eu acho que você já começou, fizesse aí um encerramento aí do nosso podcast hoje aqui, né? Quero agradecer a oportunidade aí que vocês têm dado pra gente, né? Agradecer em particular o Inovacom, que assim, é um grupo muito bacana que a gente tem dentro do Sinduscom, que traz muita novidade. E para essa turma nova que está chegando, é aquilo que eu falei, eu acho que saiu do colégio, entrou na faculdade, comecem a trabalhar, bote o pé lá dentro da obra, não fique dentro de escritório de ar-condicionado na obra. A gente chamava muito isso antigamente de engenheiro lan house, né? Hoje é o Nutella, né? Nutella. Era aquele cara que ia estagiário, a gente passava a maior parte do tempo dentro do escritório preenchendo ficha e tudo. E no ar-condicionado. No ar-condicionado. Ele tem que botar o pé na lama lá, na argamassa, ver lá na betoneira, ver como é que está sendo feita a argamassa, quanto tempo leva, fazer medições, cronometrar, anotar, fazer uma pastazinha. Eu tinha uma pasta com em torno de 200 páginas, né? Desde quando eu comecei a estagiar, em 1976, na construtora Inhamuns. Então, assim, eu devo muito a essa experiência que eu tive como estagiário, sabe? Eu trabalhei muito tempo na Marquise, né? O Erivaldo foi meu chefe na época. Trabalhei 6 anos na Marquise, 9 anos lá no grupo LCR, lá do Cristos. Então eu aprendi demais com essas duas empresas. Então, estudem e trabalhem, serão bons profissionais. Fernando, por favor. Aproveitando o professor Barros Neto, que está diretamente em contato com os alunos, né, com os novos profissionais de engenharia que vão surgir, é importantíssimo o estágio, né? Muitos engenheiros, assim, eu sou uma pessoa que aprendi a dar oportunidade, a delegar, e graças a Deus já fiz muitos engenheiros, muitos estagiários engenheiros, tá? Agora, é preciso ir realmente para dentro da obra, para ter responsabilidade, para procurar dizer assim, eu tenho que estar aqui sabendo que o engenheiro, não estando, eu resolvo a situação. Isso desde do primeiro estágio, não deixar para o quarto semestre, começa logo no segundo, no primeiro, e assim vai. É muito importante o profissional de engenharia, e aqui, através do Inovacom, né, com essas palestras, com esses podcasts, mostrando isso, que muita coisa do que a gente só aprende às vezes fora da universidade. E aqui no Ceará, através desse trabalho, está se conseguindo mostrar isso aos alunos, né? E isso é muito importante. Então, focar no estágio, no trabalho compromissado, e o resto você consegue. Bom, pessoal, chegamos agora aqui ao final do nosso podcast, né? Queria aqui agradecer, né, Fernando e Rolim Machado, né, aqui pela disponibilidade de estar aqui conversando. E eu sei que ele tinha muito mais histórias, né, aí pela frente. Mas isso é bom porque a gente deixa um gostinho aí para numa próxima, né, edição, né? E eu acho que é importante, pessoal, vocês viram aí várias ideias, né, inovadoras, várias sugestões para você que está entrando aí no mercado, para você que está começando, né? Vocês viram aqui a experiência, né? Juntando aqui a experiência dos dois, eu sou um pouquinho, né? Mas você vê o quanto tem de espaço para vocês. E essas novas práticas construtivas, elas estão aí ao dispor de todos vocês. Agora, é muito importante vocês se dedicarem, se formarem, estudarem, né? Quando eles estão falando aqui muito dessa questão do estágio, é muito importante. Mas só o estágio é o estágio aliado com o conhecimento teórico que vocês vão ver nas universidades, porque cada vez mais isso aí está se espraiando. E outra coisa, né? A concorrência está cada vez maior, certo? Então é muito importante que vocês aproveitem, né, as oportunidades que aparecem, estudem, né? Conheçam, conversem com profissionais experientes que com certeza vocês terão sucesso, certo? Então acompanhe o que vem acontecendo, acompanhe aí o que nós estamos discutindo, falamos aqui no Inovacom, temos o Academicom, né? Que é justamente para ajudar vocês, né, a encontrar um espaço nesse mercado tão vasto, mas tão competitivo, né? E aí, para a gente finalizar, eu quero convidar vocês para o nosso segundo dia, né, aqui do Masterclass, que vai ser sobre Lean Construction na prática, case estelário
Case Estrelário, entrega mais recente da Serrolim, certo? Então, nós vamos ter lá a presença do Alexandre, do Vitor e do André, certo? Que vão lá falar para vocês sobre a questão do Lean, que é complementar, né? Ele tem uma visão mais gerencial, mas que tem uma relação direta com essa questão, né, da construção, certo? Ou seja, planejamento e construção não são coisas separadas e precisam trabalhar cada vez mais juntos, né, para que você tenha uma obra de custo adequado, prazo adequado e a qualidade a melhor possível, ok? Então, queria agradecer a vocês, agradecer aqui os nossos 2 participantes do podcast e conto com vocês amanhã no nosso segundo dia do Masterclass. Um abraço a todos.